espécie de introdução à carta de Paulo aos Gálatas. Eu queria que você abrisse então sua Bíblia nesta epístola e nós vamos tecer algumas considerações sobre este tão importante assunto. Carta de Paulo aos Gálatas. Eu acho que todos vocês têm ciência disso, que a disposição das cartas no Novo Testamento não estão por ordem cronológica. Não estão por ordem cronológica. Então, Gálatas não está aí depois de 2 Coríntios, porque foi escrita depois de 2 Coríntios. Nós entendemos que esta deve ter sido a primeira carta que Paulo escreveu, muito provavelmente o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, o primeiro livro a compor o cânon do Novo Testamento. E eu queria, antes de começar essa exposição, orar com vocês, pedindo a bênção de Deus sobre o estudo desta manhã. Pai, nós te agradecemos o privilégio de, mais uma vez, estar aqui compartilhando a tua palavra. Agradecemos-te a presença dos teus filhos e filhas, que desejosos de receber da tua parte o ensino, vêm à tua casa. E nós rogamos-te que nesta manhã tu sejas propício a nós, iluminando a nossa mente, aquecendo o nosso coração, e dando-nos, Deus, o aprendizado que não apenas satisfaz a mente, mas sobretudo que inflama a alma e nos move à ação. Edifica-nos nesta manhã, dirimindo toda dúvida da nossa vida, a fim de que desta forma sejamos edificados e cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Sê propício a nós e assista-nos com a iluminação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, vamos primeiramente fazer uma retrospectiva histórica para depois entrarmos no conteúdo da carta. Esta carta é uma carta que tem uma peculiaridade. De todas as epístolas de Paulo, é a única que não é dirigida apenas a uma igreja específica. Porque Gálatas não é uma igreja. Gálatas é uma região, é a Galácia. A Galácia. E nesta região, nós somos informados no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e 14, que foram 4 igrejas plantadas. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Portanto, diríamos hoje que esta carta era uma carta para uma coletividade de igrejas. Era uma carta circular, endereçada não apenas a uma igreja, como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, mas a um grupo de igrejas que foram plantadas na primeira viagem missionária de Paulo. Vocês se lembram que na primeira viagem missionária, e está descrito isso em Atos 13, a igreja de Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo, só superada por Roma, capital do império, e Alexandria, no Egito, o evangelho começa a prosperar ali. E a igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé. E Barnabé vai atrás de Saulo, que estava em Tarso. E traz Saulo para Antioquia. E eles ensinam uma multidão de discípulos. E esta igreja, que era multirracial, começa a ter uma visão missionária. E o Espírito Santo, instando a igreja em oração e jejum, ordena que fosse separado Barnabé e Saulo para a obra missionária. E a igreja então
ora, impõe as mãos sobre eles e despedem esses 2 missionários, que vão acompanhado do auxiliar dos 2, o jovem João Marcos, que era primo de Barnabé. Vocês se lembram também que eles saem para a ilha de Chipre, chegam em Pafos, onde o procônsul Sérgio Paulo é convertido a Cristo. Depois passam por Perge da Panfilha, e em Perge da Panfilha, o jovem João Marcos retorna para Jerusalém. E também somos informados em Gálatas, capítulo 4, versos 14 ao verso 16, que Paulo vai pregar o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. Muito embora essa enfermidade não seja descrita em detalhes, mas deduzimos a partir do capítulo 4 que tinha a ver com o problema da visão. Porque os Gálatas receberam Paulo como um anjo de Deus. E, se possível, teria arrancado os próprios olhos para dá-los a Paulo. E acreditamos nós que o problema que Paulo enfrenta, porque ele não sai doente, pelo menos o texto bíblico não consta isso, que ele tenha saído doente de Antioquia da Síria, mas somos informados que ele chega doente na região da Galácia. Muito provavelmente ele contraiu uma malária nessa região de Perge da Panfilha, que era uma região alagadiça, pantanosa, de muito incidente de malária. Talvez por isso o jovem João Marcos tenha abandonado os 2 missionários e retornado para a casa da sua mãe em Jerusalém. A partir daí você vai notar Paulo usando uma espécie de amanuense, de secretário para escrever suas cartas. E isso reforça ainda mais a tese de que ele teve um problema de vista. E quando ele via de regra encerrava as suas cartas, ele pegava para fazer a saudação final, e nessa carta ele chega a dizer: vede com que grandes letras eu vos escrevo, dando a impressão que de fato ele tinha problema. Naquela época não tinha todos os recursos que nós temos hoje da oftalmologia, para ter um óculos, para ter uma lente, para correção visual. E vocês percebem que quando eles chegam na Galácia, 2 coisas acontecem. Primeiro, os gentios acolhem com muita avidez a palavra de Deus. Por outro lado, eles enfrentam uma hostilidade radical dos judeus. Radical. E essa hostilidade chega ao ponto máximo dele ter sido apedrejado. Em que cidade, vocês se lembram? Cidade de Listra. E arrastado como morto da cidade. Por uma intervenção milagrosa de Deus, ele recobra vida e continua o seu trabalho. E ele deixa nessas 4 cidades, dá para recordar as cidades? Antioquia da Pisídia, não se confunda Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, a outra? Icônio, Listra e Derbe. Então, eles plantam igrejas nessas 4 cidades, eles constituem liderança nessas 4 cidades, e então retornam à igreja mãe. Qual era a igreja mãe que os enviara? Qual? A Antioquia da Síria. E está escrito no capítulo 14 de Atos, versículos 26 e 27, que reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do evangelho aos gentios. Notem vocês que Paulo dá o crédito do sucesso do trabalho a Deus. Isso é importante, porque quem abriu as portas foi Deus, quem fez maravilhas foi Deus. Eles foram apenas os instrumentos. Pois bem, temos 2 possibilidades, porque os críticos
que acham que Paulo não escreveu essa carta para a região da Galácia do Sul, que tinham duas Galácias, a Galácia do Norte, dos celtas, e a Galácia do Sul. O que nós cremos é que esta carta foi escrita para os crentes da Galácia do Sul, ou seja, da Galácia onde Paulo plantou as igrejas. Até porque na Galácia do Norte, onde viviam os celtas, nem temos ciência de que houvesse igrejas lá. Mas os críticos dizem o seguinte: mas como Paulo escreve essa carta para combater os judaizantes e não faz referência ao importante concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, onde esse assunto é tratado? Por que Paulo não menciona o concílio de Jerusalém? Onde o problema foi levantado, onde o problema foi discutido, onde o problema foi tratado, onde se forma um documento do concílio, onde se nomeia comissões e envia essas comissões para lerem esse documento contra a postura dos judaizantes, libertando ou livrando as igrejas gentílicas das práticas judaizantes, da circuncisão e ritos judaicos como condição para a salvação. Por que Paulo não menciona essa decisão conciliar registrada em Atos de número 15? A conclusão, aqui chegamos, é que Paulo escreveu essa carta antes do concílio de Jerusalém. É que logo que ele chega em Antioquia, acontece um fato. Que fato é esse? Esse fato está registrado em Atos 15, versículo 1. É que alguns membros da seita dos fariseus, ao ouvirem que os gentios estavam se convertendo e sendo agregados à igreja, sem passar pelo rito da circuncisão, desceram de Jerusalém e disseram para os crentes gentios assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Depois em Atos 15, versículo 5, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. E aqui está, irmãos, um ataque frontal ao cristianismo. Aqui está uma ameaça concreta ao futuro da igreja cristã. Porque se essa acusação não fosse tratada, não fosse resolvida, o cristianismo teria se tornado uma seita judaizante. E mais, o cristianismo perderia o seu vigor. Por quê? Porque a essência do cristianismo é que a salvação é pela graça, mediante a fé. Agregar, portanto, qualquer obra, a obra completa e cabal de Cristo na cruz, é adulterar o evangelho, é perverter a teologia, é matricular a igreja na escola da apostasia. Então, diante dessa concreta ameaça ao futuro do cristianismo, convoca-se em Jerusalém, quartel-general dos judaizantes, onde estava a igreja mãe, um concílio, que foi o primeiro concílio da igreja cristã. Quem se reúne nesse concílio? Os apóstolos e os presbíteros da igreja. E nesse concílio vai para lá Paulo, vai para lá Barnabé, vai para lá Pedro. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago, é quem é o presidente desse concílio. E o assunto vem à tona, à baila, e o assunto é tratado, o assunto é resolvido, comissões são nomeadas, e esse documento formulado nesse concílio é lido, não só nas igrejas gentílicas da região aqui de Antioquia, da Síria, mas também uma comitiva é nomeada para ler este documento lá nessas igrejas da Galácia, onde os judaizantes estavam perturbando a igreja e pervertendo a teologia. Então, nós cremos que
Paulo escreve essa carta tão logo ele retorna dessa primeira viagem missionária, antes de ir para o concílio. É por isso que nesta carta você não encontra alusão ao concílio de Jerusalém e à decisão tomada no concílio de Jerusalém. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Agora, você percebe que Paulo escreve esta carta, que é a mais apologética carta de Paulo. Nenhuma carta Paulo foi tão firme, tão duro, tão veemente na defesa do Evangelho, como foi nesta carta aos Gálatas. Qual foi o ponto central, o fulcro do apóstolo Paulo nesta epístola? Combater as ideias perigosas dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judeus, membro da seita dos fariseus, que estavam ensinando às igrejas o quê? Que se os crentes gentios não se submetessem aos ritos judaicos da circuncisão e não guardassem a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Com isso, o que estavam querendo dizer? Que sua graça não é suficiente, que sua fé não é suficiente, que além da obra de Cristo é preciso também agregar as obras da lei. Então Paulo tem como propósito nessa carta, irmãos, a defesa de duas coisas. Primeiro, a defesa do seu apostolado. Porque a primeira coisa que esses judaizantes começam a atacar de forma frontal é dizer o seguinte: Paulo não tem autoridade. Paulo não tem o mesmo cacife dos apóstolos de Jerusalém, ou seja, dos apóstolos de Cristo, que caminharam com Cristo 3 anos, que estavam agora, depois do Pentecoste, em Jerusalém com o quartel-general, porque lembram de Atos 8, que com o martírio de Estevão, todos os crentes foram dispersos, exceto os apóstolos. Então eles dizem o seguinte: Paulo não tem o mesmo cacife, ele não tem a mesma autoridade, ele não tem o mesmo, a mesma confirmação de apostolado que tem os apóstolos de Jerusalém. Então Paulo faz uma defesa do seu apostolado nessa carta. A segunda bandeira de Paulo foi fazer uma defesa do Evangelho. Do Evangelho. Porque não era só a autoridade de Paulo que estava sendo colocada em xeque. Era sobretudo o conteúdo, a essência do próprio Evangelho. Então eu queria que vocês notassem comigo o que está por trás, para entendermos essa carta. Por que é que Paulo escreve essa carta? Para que Paulo escreve essa carta? Que propósito Paulo tem ao escrever essa carta? Então, se vocês notarem, nos capítulos 1 e 2, Paulo está tratando da defesa do seu apostolado. Nos capítulos 3 e 4, Paulo está tratando da defesa do Evangelho. Nos capítulos 5 e 6, Paulo está tratando da defesa da ética cristã. Basicamente, esta é a síntese e esta é a essência desta carta. Então, agora, abra a Bíblia comigo, na carta aos Gálatas. No capítulo 1, versículo 4, ele já resume a essência do Evangelho antes mesmo de combater os judaizantes. Olha aí comigo o que ele escreve no verso 4. Vamos ler 1:4, por favor? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então notem vocês que ele atribui a nossa redenção exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então não tem
remissão de pecados pela circuncisão, nem por guardar os rituais da lei, mas o livramento dos nossos pecados nos vem por meio de Jesus Cristo. E Ele fez isso para nos desarraigar, arrancar todas as raízes da nossa vida deste mundo perverso. Então, a primeira coisa, Paulo já abre a carta dizendo o seguinte: olha, ele está mostrando para que eu vim. Já começa dizendo o seguinte: olha, para vocês já ficarem cientes de uma coisa, a obra da redenção tem a ver com Cristo, com a obra dele na cruz. Não tem a ver com a lei de Moisés, mas com a obra de Cristo na cruz. E agora, irmãos, os versículos 6 a 9, ele vai tratar de algo extremamente sério, porque aqui ele sintetiza tudo. Vamos ler, por gentileza, o verso 6. Vamos juntos? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Bom, vamos ficar só aqui por enquanto. Só por aqui. O que vocês estão notando aqui na palavra de Paulo? Ele está espantado, perplexo, chocado. E o que está chocando Paulo aqui? O que choca Paulo aqui? É que os Gálatas, membros das igrejas, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, tendo recebido o evangelho que Paulo e Barnabé pregaram na primeira viagem missionária, ao receberem os judaizantes, mudam de casaca tão depressa. Saem de uma coisa para outra tão rápido. Abandonam o verdadeiro evangelho para um outro evangelho tão celeremente. E aí vai dizer no verso 7, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Agora vamos entender outro evangelho que não é outro. Não parece complicado isso? Os pregam outro evangelho que não é outro, mas como assim? Como é que é esse negócio? É outro, mas não é outro? Para você entender o trocadilho de Paulo, você tem que entender uma palavra grega. Porque no grego haviam duas palavras para outro. Para nós em português, outro é outro, não tem outra palavra para outro. Né? O outro é outro e acabou. No grego tinha a palavra halos e a palavra heteros. Halos era outro da mesma essência. Por exemplo, Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador. O outro Consolador, o Espírito Santo, era da mesma essência de Jesus Cristo. Era halos, parácletos, o mesmo, da mesma essência, da mesma natureza. Só que, ele diz aqui, vocês passaram tão depressa para outro evangelho, heteros, o qual não é outro, halos. Ou seja, vocês passaram por um evangelho diferente, de outra natureza, com outro conteúdo, com outra mensagem, com outro foco, que não é o mesmo que eu preguei. Na verdade, esse outro evangelho que os Gálatas abraçaram, o heteros, evangelion, era um falso evangelho, era um substituto barato do verdadeiro evangelho. E Paulo está aqui denunciando esse fato que os crentes tão depressa deixaram o verdadeiro pelo falso, trocaram o genuíno pelo espúrio, deixando o evangelho da graça para o evangelho judaizante. Versículo 8, vamos lá? Vamos juntos comigo? Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, os pregue evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema. Vamos parar um pouquinho aqui. Paulo está dizendo uma coisa importantíssima. Só tem um evangelho. Esse evangelho é o evangelho apostólico, revelado por Deus aos seus apóstolos. É por isso que a igreja cristã é a igreja católica
e apostólica. Católica porque ela é universal, não é catolicismo romano. Católica no sentido de que a igreja, ela procede de todas as tribos, raças, línguas e nações. Não importa onde ela está, se ela está em Cristo, ela é uma igreja católica e apostólica, não porque hoje nós temos novos apóstolos. É isso que o Nicodemos vai tratar amanhã, no culto Conexão com Deus. Quando nós falamos que nós somos uma igreja apostólica, não é que nós temos apóstolos novos hoje, é que nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Ele é apostólica nesse sentido. Agora Paulo está dizendo que ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, diferente do evangelho que os apóstolos pregaram, seja o quê? Anátema, maldito, rejeitado. O que Paulo está ensinando com isso? É que nós não temos hoje novas revelações. Nós não estamos abertos a novidades do mercado da fé. Nós não estamos abertos a alguém iluminado, entre aspas, que diz, eureka, descobri alguma coisa que nunca ninguém antes tinha descoberto, e agora sim encontrei a verdadeira verdade. Não! Nós não estamos abertos a novas revelações. Há um único evangelho. O evangelho que Deus deu aos apóstolos, pregado por eles. E a agenda da igreja não está aberta para novidades do mercado da fé. Versículo de número 9. Vamos juntos? Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, o que Paulo está ensinando aqui? Que no evangelho de Deus não tem o quê? Acréscimos. Não tem pós-scriptum. Não precisa de revisor. Não precisa de notas de acréscimo. Ele já está aqui, usando uma linguagem bem nossa, chutando a canela dos judaizantes. A partir de agora, você vai perceber, no capítulo 1, ele vai responder uma acusação dos judaizantes, que Paulo estava tentando agradar as pessoas, um evangelho mais light, porque é de graça, para você guardar a lei, etc. Tal. E então, dizendo que Paulo era aquele camarada que fazia o politicamente correto, para se sentir bem, para se sair bem. Olha a resposta dele no verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E aí ele começa a contar, em defesa do seu apostolado, de quando ele convertido a Cristo lá no caminho de Damasco. Ele não consultou carne, ele não consultou sangue, nem subiu para os apóstolos que estavam em Jerusalém, mas partiu para a região da Arábia, onde ele ficou 3 anos. E a grande pergunta que deva ser feita, está aí no final do capítulo 1, é por que ele foi para a Arábia? E a resposta que nós temos é esta: ele foi para a Arábia para fazer uma espécie de seminário intensivo com o Senhor Jesus. Porque foi chamado fora do tempo. Ele diz lá em 1 Coríntios 15, 9, que ele era o menor dos apóstolos, porque perseguiu a igreja de Deus. E agora ele vai para lá, porque lá Jesus se revela a ele e nele, de tal maneira que Paulo, que tinha estudado aos pés de Gamaliel, aprendendo as doutrinas do judaísmo, não aprende as doutrinas do cristianismo assentado aos pés de um mestre humano, na academia, mas recebe essas doutrinas por revelação de Jesus Cristo a ele. E certamente, como judeu, zeloso que era da lei, ele vai reler o Velho Testamento. Porque notem que o passado dele foi um passado de quê? De perseguição a Cristo, de perseguição à igreja. E ele fazia isso pensando que estava
cultuando a Deus, mandando matar os crentes. E ele, ao reler o Velho Testamento, ele descobre algo maravilhoso, que o Jesus que ele perseguira era o verdadeiro Messias. Verdadeiro Messias. Tanto é fato isso, irmãos, que capítulo 1, versículo 18, você pode notar aí, depois que ele passa 3 anos na Arábia, ele volta para onde? Para onde ele volta? Não, Gálatas 1, versículo 18. Não é... É o 18 que eu quero olhar com vocês. O versículo 17, desculpa. Leia o 17. Ele voltou para onde depois dos 3 anos da Arábia? Para Damasco. Para Damasco. Para Damasco. E eu quero crer que é nessa volta para Damasco que se encaixa Atos 9, versículo 22. Que está escrito lá: Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu pergunto a vocês, me dê um sinônimo do verbo demonstrar. O que é demonstrar? Provar. Provar. E provar de forma exaustiva, detalhada e meticulosa. Em outras palavras, quando Saulo, depois de 3 anos em Damasco, recebendo revelação direta do Senhor Jesus, conteúdo do evangelho que ele prega, ele está profundamente convencido dessa verdade que perseguira. Que verdade é essa? Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Então, ele começa a defender o seu apostolado, contando a sua experiência, de como foi seu chamado, e de como foi a sua recepção das verdades eternas. E agora então, no capítulo 1, versículo 18, é que ele vai contar a sua experiência, de como ele sobe para Jerusalém. Experiência essa registrada lá em Atos 9, 26 em diante. De como ele chegou em Jerusalém. Aqui não tem todos os detalhes, mas lá tem o detalhe de que quando chegou, os crentes não receberam, não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava blefando, que ele estava sabotando a fé cristã, e que Barnabé que foi esse grande instrumento de Deus para introduzi-lo aos apóstolos. Pois bem, ele continua a sua defesa no capítulo 2, no capítulo 2. E eu quero só chamar a sua atenção para a maneira como Paulo, de forma tão contundente, combateu os judaizantes. Nós já vimos aí, capítulo 1, 6 a 9, vamos conferir agora, capítulo 2, versículo 4. Você pode ler o 4 comigo? E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo, e reduzir-nos à escravidão. Então ele chama esses judaizantes, da seita dos fariseus, que haviam se imiscuído, e notem vocês que gente que estava vindo da igreja, de Jerusalém, e ele chama esse grupo aí, que está tentando arrastar os crentes gentios para o outro evangelho, que não é evangelho, de falsos irmãos. Falsos irmãos. E ele diz que esses falsos irmãos tem um propósito. Qual é? Espreitar o quê? A nossa liberdade, que temos em Cristo, e reduzir-nos à escravidão. Porque a lei reduz a pessoa à escravidão. Por que reduz a escravidão? Quem pode me responder? Por causa do jugo da lei, mas o quê? Por causa da circuncisão, ou os outros rituais. Os outros rituais. É que a lei te dá uma ordem, faça. Mas não te dá o quê? O poder para você cumprir a ordem. E eu pergunto a vocês, a lei é ruim? A lei é boa? A lei é boa. A lei é santa? A lei é santa. A lei é justa? A lei é justa. Então qual é o problema da lei?
O problema da lei é que ela lida com um material muito ruim, muito fraco. Esse material é barro, ruim demais. Esse material é você, sou eu, somos nós. O problema não é a lei. O problema é que você e eu jamais conseguimos guardar essa lei. Se você e eu conseguíssemos guardar 100% da lei, nós seríamos salvos pela lei. E Jesus não precisava nem ter vindo ao mundo. O problema é que você e eu não guardamos a lei. Mas a lei não faz concessão, não alivia a carga. Ou você guarda a lei, ou morre por ela. Por causa dela. Então, impor a lei é reduzir uma pessoa à escravidão. Ele é escravo, ele não consegue ser livre, ele não consegue cumprir, ele vive debaixo de um peso, ele vive debaixo de uma canga, de um jugo, de uma escravidão. Vamos ver outra maneira como Paulo diz isso. O versículo 5, 2:5, vamos lá, seguir a leitura. Aos quais, nem ainda por uma hora, nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, quando os judaizantes vieram botar essa canga no nosso pescoço, nós não nos submetemos a essa canga, esse jugo, nem uma hora. Nem uma hora. Vamos para o capítulo 3, versículos de 1 a 5, para ver novamente como é que Paulo combate esses judaizantes. Vamos ler juntos, 3, de 1 a 5, vamos lá? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como sacrificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? E aí Paulo não fica medindo muitas palavras não. Diz: ó Gálatas insensatos. Me dê um sinônimo de insensato. Tolo. Falta de conhecimento. Meninice. Como é que vocês fazem um negócio desse? Vocês abandonam o verdadeiro pelo falso? Vocês começaram bem e agora vão continuar mal? Vocês receberam o Espírito Santo não foi mediante a lei, foi mediante a fé, a pregação da fé. Vocês começaram no Espírito, vocês querem agora se aperfeiçoar na carne? Aquele que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? As perguntas são o quê? Retóricas. A resposta já é automática, óbvia. Então Paulo está aqui combatendo os judaizantes. Mas tem mais, olha comigo lá no capítulo 4. Bom, Paulo ainda continua essa tese dele de defesa do Evangelho, combatendo os judaizantes. Capítulo 4, 16 a 20. Vamos juntos comigo? Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. A acusação dos judaizantes, desses falsos mestres, a Paulo, é o seguinte: que Paulo era inimigo deles, e não amigo deles. Eles acusavam Paulo de estar pregando o falso evangelho, quando eles estavam pregando o falso evangelho. E assim são sempre os falsos mestres, irmãos. Sempre os falsos mestres. O falso mestre vai dizer para você: não, o que você ouviu até hoje não é verdade. Agora eu estou trazendo a verdade para você.
que seus pais viveram também não é verdade. Agora sim que nós descobrimos a verdadeira verdade. Falavam que Paulo não era amigo deles, Paulo não os amava, era inimigo deles por pregar a verdade. E aí veja o verso 17, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente. O que é obsequiar, hein? Tratar a pão de ló? Encher de elogios, de agradar, tentar agradar. Então os falsos mestres podem, agora preste atenção nisso, todo falso mestre é um gentleman, é extremamente cuidadoso, amigo, amigável, ele não quer contrariar ninguém, ele quer agradar. Mas Paulo diz que essa estratégia deles de agradar esses crentes gentios, não era o quê? Sincero. O evangelho, irmãos, às vezes é pesado mesmo, é contundente mesmo, mas quando alguém prega com contundência, não é porque é inimigo, é porque às vezes a verdade de Deus é dura, forte, robusta. Agora notem, versículo 18, é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. A linguagem de Paulo é muito forte aqui. Paulo já tinha gerado esses crentes. É como se tivesse uma espécie de aborto, e agora Paulo estivesse grávido outra vez. E Paulo estivesse sentindo as dores de parto outra vez, para gerar esses crentes outra vez. Ele está usando uma linguagem assim, muito rude, muito crua, muito nua, muito forte, para dizer que ele os amava. Ele não era inimigo, ele era uma espécie de mãe, que não só gera, mas está agora sofrendo as dores de parto, para que aqueles crentes não se apartassem do evangelho, mas voltassem ao genuíno e verdadeiro evangelho. Vamos seguir ainda nessas críticas, nessa defesa do evangelho, capítulo 5 agora, a partir do verso 2, abra aí comigo, vamos ler o versículo 2, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar o quê? Toda a lei. Para um pouquinho. O problema de Paulo era circuncidar ou não circuncidar? Não, de jeito nenhum. Quer ver um exemplo? Quando os judaizantes quiseram circuncidar Tito, com a teologia por trás, Paulo diz, não, de jeito nenhum, porque se o entendimento é circuncidar como condição de ser salvo, ao se deixar circuncidar, vai ter que guardar a lei toda, e ao tentar guardar a lei toda, qual o resultado? Fracasso, porém, quando Paulo sai para a segunda viagem missionária com Timóteo, Paulo diz, circuncida Timóteo. Ué, Paulo, mas você está sendo incoerente, não? Você não deixa circuncidar o Tito e manda circuncidar o Timóteo? Que negócio é esse? Cadê a coerência? Cadê a consistência? Por que não circuncida o Tito e circuncida o Timóteo? Por uma razão muito simples. Quando os judaizantes queriam circuncidar Tito, a ideia lá era, circuncida, porque isso é necessário para quê? Para salvação. E se é para conteúdo da salvação, Paulo diz, neca. Jamais. Porque se for circuncidar como condição para ser salvo, então você vai ter que guardar a lei inteira. E você tentando guardar a lei inteira, você está fracassado. Agora, o problema de Timóteo era outro. Paulo diz o seguinte, não é nem a circuncisão, nem a incircuncisão que nos recomenda a Deus, mas o ser nova criatura. Se o problema é cultural, se circuncidar vai abrir porta para o evangelho, vai tirar milindres culturais, para que eu tenha acesso para pregar o evangelho, não a lei. Então posso circuncidar, Timóteo.
Porque você não fica nem melhor nem pior se circuncidar. Você não é mais agradável a Deus ou menos agradável a Deus por circuncidar ou não circuncidar. Não é a circuncisão nem a incircuncisão que nos recomenda a Deus. É o ser nova criatura. Voltemos ao texto de Gálatas 5. Versículo 4. Vamos juntos comigo? De Cristo os desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Versículo 7 é um dos versículos mais importantes do Novo Testamento. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá o quê? Condenação. Então o apóstolo Paulo está aqui nesta carta, eu só peço que vocês atentem para isso, fazendo uma defesa do Evangelho. Essa carta é a carta mais apologética do apóstolo Paulo. Deixa eu fechar essa questão de argumentação no capítulo 6, versículos 12 a 17. Vocês estão notando que em todos os capítulos Paulo está defendendo o Evangelho. Então, quando lerem essa carta, leiam nessa perspectiva. 6, 12 a 17. Vamos juntos? Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então notem isso, por gentileza. Quando os crentes gentios circuncidavam, isso aliviava perseguição ou aumentava a perseguição sobre eles? Quando eles circuncidavam, conforme os judaizantes queriam, aliviava. Por que aliviava? Eu pergunto a vocês, de onde procedia a maioria das perseguições contra Paulo, contra os missionários? Dos gentios ou dos judeus? Dos judeus. Quando um crente gentio se circuncidava, ele ficava de bem com quem? Com os judeus. O que acontecia com isso? Ele não era perseguido. Agora Paulo vai dizer o seguinte: não importa se eu vou ser perseguido, eu vou fazer o certo. Se a minha motivação da vida cristã é evitar perseguição, eu estou com o foco errado. E ele chega a dizer, olha, quanto ao mais ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Cristo. E quando ele fala as marcas de Cristo, ele não está falando de forma figurada, não. Ele está falando de forma literal. Vocês se lembram que ele recebeu só dos judeus uma quarentena de açoites, menos um? Vocês que são bons de matemáticas, 5 vezes uma quarentena de açoites menos um, são quantos açoites? Quanto? 195 açoites. 5 vezes 40, 200. Menos um cada um, 5. 195 açoites. O cara era todo marcado. Por causa de quê? Do Evangelho. Pois bem, queridos, a essência desta carta, portanto, é provar o seguinte, que os judaizantes estavam perturbando a igreja e pervertendo o Evangelho. São duas coisas diferentes. O Evangelho se perverte, a igreja se perturba. Então, falsos mestres na igreja têm dois propósitos: perturbam a igreja
e pervertem o evangelho. E a tese essencial do apóstolo Paulo nessa epístola é aquilo que está escrito aí no capítulo 3, versículo 11. Vamos ler comigo? 3:11. Todos juntos, vamos lá? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É evidente isso. É evidente isso. Então a essência do que ele está querendo dizer é isso. A justificação não é pelas obras, é pela fé. Agora você pergunta, e aí? Bom, mas então, e onde que entra a lei nesse processo todo? Para que serve a lei então? Por que Deus deu a lei então? Se eu não sou justificado por meio dela, para que Deus deu a lei? Então a lei é ruim? Então a lei não presta? Então eu vou jogar a lei na lata do lixo? Qual a função da lei? Qual o propósito da lei? E Paulo não deixa esse assunto sem resposta. Paulo não deixa esse assunto sem resposta. Olha, por favor, o que ele vai escrever no capítulo 3, por gentileza, versículo 24. Pode ler comigo? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fosse é um pedagogo. É um pedagogo. A lei pega você pela mão, diz o seguinte: o meu papel não é salvar você. O meu papel é levar você ao Salvador. O meu papel é convencer que você é pecador. Você precisa do Salvador. Eu não posso salvar você, porque eu sou muito exigente. Eu exijo que você seja perfeito. E você não consegue ser perfeito. Mas eu vou pegar você pela mão e vou levar você a alguém que é perfeito. E esse alguém se identificou com você. E esse alguém assumiu o seu lugar. E esse alguém foi o seu substituto. E esse alguém tomou sobre si o seu pecado. E esse alguém morreu por você. E esse alguém pagou a sua dívida. E esse alguém justificou você. Esse alguém salva você. Eu sou o aio e eu vou levar você a ele. Ele é Jesus Cristo, o Salvador. Esse é o papel da lei. Esse é o papel da lei. Eu já tenho dito isso aqui algumas vezes. É nessa figura que Paulo menciona em Romanos 7, que eu acho uma das figuras mais comoventes dentro dessa estrutura da justificação, que está escrito lá em Romanos, capítulo 7, e a linguagem de Paulo é uma linguagem de casamento. E na linguagem de casamento, Paulo diz que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Aí, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus amados irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Aí você diz: Paulo, não estou te entendendo não. Negócio de casamento aí, com lei, com morrer, com ressuscitar, não estou te entendendo. É que Paulo não está falando de casamento. Paulo está falando da nossa relação com Cristo, e usa uma figura de linguagem. Qual o papel da lei? Eu estou casado com a lei é o marido, e eu sou a esposa do marido. E o texto diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. E esse casamento é um casamento muito complicado, muito turbulento. Por que turbulento? Porque o marido é perfeccionista. O marido é perfeito. O marido é a lei, é justo, é bom, é espiritual. Ele não erra nunca. Ele não admite erro nunca. Só que a mulher é atabalhoada.
Ela é complicada. Essa mulher é inconstante. E essa mulher sou eu, sou você, somos nós. E esse marido é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele também não morre. E a coitadinha não consegue se livrar dele nunca. Como é que sai desse casamento? Se o marido não morre. E a mulher não consegue agradá-lo. E a resposta do texto é o seguinte: já que o marido não morre, sabe quem morre? A mulher. Porque a mulher morta não está mais ligada ao marido. Não tem negócio de casamento no caixão. E nem depois que ressuscita. Então a mulher morre e ressuscita livre do casamento. Porque ela morre em Cristo e ressuscita em Cristo para casar com outro. E esse outro é Jesus Cristo. Então essa é a ideia que a Bíblia traz dessa relação. Para que serve a lei? Não é para nos salvar, é para nos levar a Cristo. Pois bem, depois eu queria que vocês olhassem com vagar as aplicações que Paulo vai fazer nos capítulos 5 e 6, que é sobre a nova vida em Cristo. Você é livre, você recebeu o Espírito Santo, você pode andar no Espírito, você pode viver no Espírito, você produz o fruto do Espírito. Porque mediante a lei você não conseguia isso. Mas é por meio da fé é que você recebeu o Espírito Santo, você foi regenerado, você foi selado, agora você anda no Espírito, agora você vive no Espírito, agora você é cheio do Espírito, agora você produz o fruto do Espírito, agora você crucificou a carne com as suas paixões. Agora você é membro de uma família. E como membro de uma família, você agora não é radical, não é legalista com os outros. Você carrega as cargas uns dos outros. Se alguém for surpreendido em alguma falta, lá no capítulo 6, versículo 1, você que é espiritual, deve ir lá e corrigir com o espírito de brandura, para aí você guardar você mesmo, para você não ser tentado também. Você, em vez de ficar acusando o seu irmão, botando mais culpa e peso no seu irmão, alivia a carga dele. Alivia a carga dele. Notem isso, irmãos. O judaísmo produz legalismo, e legalismo mata as pessoas, é um caldo mortífero. Mas o Evangelho é o Evangelho de toda a graça. O Evangelho leva você a cuidar de você e a ser generoso com o outro, a ser abençoador do outro. E assim Paulo conclui essa belíssima carta, dizendo o seguinte, que o Evangelho pode nos trazer até sofrimento aqui, as marcas de Cristo, mas o Evangelho nos oferece uma gloriosa esperança por toda a eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós vamos concluir aqui, e fica para você e para mim aqui um grande alerta. Eu acho que nunca, talvez na história da igreja, nesses 20 séculos de cristianismo, a igreja foi tão atacada por falsas doutrinas, por falsos mestres, como nos dias de hoje. Basta você ligar a sua televisão. Basta você ligar o seu rádio. Basta você ficar antenado. As novidades são muitas. E hoje as pessoas beiram a irracionalidade, a loucura. Porque a capacidade que os falsos mestres têm hoje de criar novidades para atrair as pessoas, beira a loucura. Beira a loucura. E como no Brasil, sobretudo, nós somos um povo de pano de fundo, de culturas híbridas, nós somos um povo, um caldeamento de raças, e automaticamente um povo sincrético. Esses falsos ensinos atraem. As pessoas gostam disso. E Paulo chega a dizer que chegaria um tempo que as pessoas sentiam coceira nos ouvidos. Elas não suportariam a sã doutrina. Porque a sã doutrina exige arrependimento, renúncia, vida nova, compromisso, aliança com Deus. Os falsos mestres não exigem nada disso. Desde que você pague para eles. Desde que você enche o bolso deles. Desde que você os ajude a construir um império econômico.
Eles estão prontos a fazer qualquer concessão. Não fazem nenhuma exigência, só promessas. Só promessas. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Porque os tempos mudaram, mas o coração do homem não. É tão perverso, tão mau, tão corrupto, tão tendente ao erro, como sempre foi. A carta aos Gálatas foi uma carta tão importante que foi o quartel-general, juntamente com Romanos, da reforma do século XVI. É o grande grito da liberdade cristã. É a grande plataforma do reino de Deus. E nós precisamos desta carta, do seu conteúdo, ainda hoje, para que a igreja não seja perturbada e para que o evangelho não seja pervertido. Vamos orar. Receba, Deus, a nossa gratidão nesta manhã, porque podemos abrir a tua palavra livremente e sermos confrontados e alertados por ela. Glória ao teu nome, porque tu nos deste o evangelho e nós precisamos guardar este bom depósito. Mas mais do que isso, Deus, nós precisamos proclamar essa verdade aos ouvidos do mundo, para que aqueles que são teus venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Levanta esta igreja cada dia mais, Deus, com este compromisso de levar a tua palavra, de pregar com fidelidade, na dependência, no poder e na unção do teu Espírito. Glória ao teu nome, porque nesta manhã, esta igreja abre as portas da sua casa, do seu templo, para que todos, desde as crianças às pessoas mais avançadas em idade, possam se debruçar sobre a tua palavra e estudá-la. Rendemos ações de graças a ti por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.